Bem-vindos ao nosso programa Ideias que Mudam o Mundo. Hoje, a nossa convidada é Alice Brandão, que atua em causas como a igualdade racial, religiões de matrizes africanas, populações negras e indígenas, juventude, mulheres, diversidades e cidadania. Alice, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa de Bridge TV. É uma honra muito grande para nós tê-la aqui, é assim, uma honra imensa. E fala-nos um pouco da sua evolução profissional e política. Bom, primeiramente eu queria dizer para você, Leonor, que o prazer é todo meu de estar aqui no Bridge TV e dizer que eu fico muito lisonjeada de ser reafirmado por você que sou uma pessoa importante na sociedade brasileira. Fico muito feliz por isso. A gente tem 39 anos de carreira artística, né? A minha carreira ela foi sempre pautada pelas letras sociais, né? As pessoas sempre me observaram e sempre me convidaram a participar de inúmeros eventos pelo fato de eu ser uma mulher que tem uma origem muito humilde, né? Minha mãe foi servente de escola, eu morei em escolas públicas, né? Trabalhei como operária de fábrica, fui telefonista, fui auxiliar de escritório, enfim. E um dia eu tive a oportunidade de ir a um programa chamado A Grande Chance, do Flávio Cavalcante, e lá me apresentei como compositora. E nesse dia eu fui a vitoriosa da noite, né? A partir daí, as pessoas começaram a me observar e um compositor da Mangueira me levou para a escola de samba. E o que sempre chamou a atenção, principalmente dos críticos, né, foi o fato de eu fazer da minha arte um instrumento para poder ajudar os menos favorecidos. Eu sempre cantei para as comunidades, eu sempre me preocupei com os assuntos dos seres humanos, né? E essa questão política, ela chega em 2010, né? Eu relutei bastante, né? O meu empresário me ligou falando que as pessoas queriam que eu fosse candidata, enfim, mas eu falei, eu não quero me meter com política porque eu acho que a minha carreira ela já faz esse papel, mas os movimentos sociais começaram a fazer uma grande pressão e aí eu resolvi fazer uma consulta espiritual, que eu sempre faço, e disseram que eu deveria aceitar porque era um desafio que estava surgindo na minha frente, mas que era uma missão que eu teria que cumprir. E assim eu aceitei o desafio, fui eleita com mais de 85 mil votos, né? E acabei sendo responsável por um fato histórico na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque eu sou a segunda mulher negra a entrar na Assembleia Legislativa, uma Assembleia que tem mais de 170 anos, né? Claro. A primeira foi a doutora Teodosina Ribeiro. Exatamente. E a segunda sou eu. Então, eu hoje tenho que articular a minha vida prioritariamente na Assembleia e no final de semana eu continuo subindo aos palcos. Final de semana canta. Quais as principais causas que defende relacionadas com as mulheres? Olha, veja bem, eu acho que, infelizmente, hoje em dia, o que está na pauta em relação à mulher é a violência. É uma coisa que tem preocupado bastante, acho que toda a sociedade, né? Temos a Lei Maria da Penha, mas eu acho que a polícia e alguns delegados, eles não têm respeitado essa lei da forma como deveriam. Uma outra questão que a gente já tratou, inclusive, em 2011, lá no nosso mandato, foi a questão do tráfico, né? De mulheres, que hoje está na pauta porque está na novela, então todo mundo está falando, mas a gente já tinha cuidado disso, né? Tem uma outra questão que a gente acabou até fazendo uma música para as mulheres que estão encarceradas, porque eu descobri que hoje a maioria das jovens, porque eu vi muita jovem na cadeia e não estava entendendo o porquê, é a questão do tráfico da droga, porque o companheiro, o amante, o marido, seja lá quem for, ele dá a droga para ela esconder, para ela guardar. Usa ela, entendeu? Você acaba por usar e ela acaba sendo presa e fica lá, e só que esse homem não vai nem visitá-la, não quer saber, né? É uma coisa muito séria. Tem muita jovem presa porque escondeu droga do companheiro, né? A outra questão é especialmente a questão da mulher negra, porque a mulher negra, né, no universo das mulheres, é a mais prejudicada, é a mais injustiçada, é a que recebe menor salário e é a que precisa ter a sua inserção no mercado de trabalho, ela precisa ser
mostrado de uma forma diferenciada na mídia brasileira, né? Essa mulher, ela não pode ser interessante apenas quando ela é a mulata que samba, que mostra o corpo, que é aquela coisa da sensualidade. Eu acho que ela tem que ser encarada por um outro lado, como mulher. Alice, sabemos que está participando num projeto chamado Doulas. Pode-nos contar do que é que se trata? As doulas, elas nos procuraram, né, lá na Assembleia, embora eu já tivesse conhecimento, né, do trabalho importante dessas mulheres. A profissão é regulamentada, mas elas precisam ter autorização, né, das maternidades e dos hospitais para acompanhar, né, as mulheres grávidas antes do parto, durante o parto e pós-parto. Porque a função delas é uma função muito importante, porque elas são, na verdade, psicólogas, elas, sabe, conversam, né, com aquela parturiente, elas têm todo um cuidado de poder ficar permanentemente com aquela mulher, apoiando, entendeu? E não sei porquê, há alguns hospitais, algumas maternidades que às vezes não permitem, né, que elas façam o seu trabalho. E aí elas nos procuraram e nós estamos com um projeto para que haja realmente uma lei que faça com que haja a liberdade, que elas possam exercer a sua função de uma forma natural, até porque é importante para a mulher esse acompanhamento. O lema do seu mandato é um mandato comprometido com a educação, a cultura e a defesa dos direitos humanos. Poderia-nos falar sobre algumas ações deste mandato? Eu luto muito para que todas as pessoas, né, as crianças, os jovens, possam ter educação, e principalmente a população negra, porque ela acaba ficando inferiorizada, né, no processo de desenvolvimento, porque ela às vezes não tem o acesso, ela não tem a inclusão, e por isso nós defendemos cotas nas universidades públicas. Nós achamos que podemos ter engenheiros, médicos, arquitetos, né? Enfim, de todas as classes sociais. E de todas as cores. Exatamente, de todas as etnias. A questão cultural, nós batemos muito nessa tecla de que os secretários, né, não só municipal, como secretário estadual de cultura, tem que olhar mais para a periferia, tem que olhar para o interior. São Paulo tem 645, né, municípios, e as pessoas se queixam muito de não ter oportunidade de mostrar, né, os seus artistas, de mostrar os seus trabalhos, porque a cultura é uma coisa ampla, né? Tem o teatro, tem a dança, tem vídeo, tem capoeira, tem culinária, tudo isso envolve a cultura. Então, o nosso processo dentro da Assembleia é sempre trazer audiências em que as pessoas, né, esse povo que quer esse caldeirão cultural, vá lá, né, falar das suas demandas, falar dos seus trabalhos, fazer as suas reivindicações, e com a presença das autoridades. A gente sempre procura fazer esses encontros, tanto que eu defendo muitos pontos de cultura. Nós temos pontos de cultura espalhados aí pelo Brasil inteiro. E os direitos humanos, por causa das injustiças, né? O poder, né, policial, o poder agressivo, né? O poder que não conversa, que não dialoga, que só quer prender, algemar, fazer chacinas, né? Porque muita cadeia, né, vai ser construída ainda nesse estado. Muitas Fundação Casa, que é para os menores, serão construídas em São Paulo ainda. Mas eu gostaria que, ao invés disso aí, fossem construídas mais escolas, entendeu? Mais espaços em que as pessoas pudessem realmente se recuperar, pudessem... E se incluir na sociedade para que depois não seja um problema e passem a ser um valor acrescentado. Isso exatamente. Então, eu acho que essas duas comissões acabam me arrebatando. Deixe, por favor, para terminar, uma mensagem para todas as mulheres brasileiras. E o que a gente tem que dizer para vocês, seja você negra, branca, né, seja de origem indígena, seja você de que região for do Brasil,
entender que nós conseguimos ter uma presidenta, né, pela primeira vez, nós temos capacidade, nós precisamos ocupar o poder, né, os 3 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, até porque temos inteligência e precisamos ousar mais, precisamos também votar nas mulheres para que elas possam ter um espaço digno dentro do empoderamento do brasileiro. Agora, só não podemos perder a nossa vaidade, a nossa graciosidade, né, a nossa leveza. Isso é extremamente importante. Que Deus abençoe, proteja e ilumine todas as mulheres desse país, Brasil. Continue a seguir a nossa página no Facebook, onde você pode se conectar com as nossas redes sociais e saber um pouco mais sobre a The Bridge. Até o próximo programa.